a Deus. Amém. Amém. Agora vamos receber o nosso pastor Mateus. Não, gente, pode ser melhor. Nosso pastor, primeira vez no Legacy. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz com o Senhor nesta noite, por estar junto com os irmãos nesse culto abençoado, onde nós já sentimos a presença do Senhor. E tem alguém com frio? Tem alguém sentindo frio? Não? Tá não? Quando eu estava embaixo, eu estava sentindo um pouquinho de frio. Quando eu cheguei aqui em cima agora, o nervosismo começou, comecei a suar, comecei a esquentar aqui, porque é muita pressão, é muita responsabilidade estar aqui hoje no culto Legacy, esse culto tão abençoado, tão importante, onde nós temos visto o agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus neste ambiente. E eu glorifico a Deus por esse dia tão especial. E eu sei que Deus já começou a trabalhar, Deus já começou a mover, Deus já começou a movimentar dentro de nós, no meio de nós, e eu sei que esse movimento é o movimento do Espírito Santo de Deus. Por isso nós louvamos ao Senhor nesse dia. Irmãos, hoje estou com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, e o pastor Rafael, mas a pastora Priscila, na direção de Deus, eles estão fazendo aí uma série de mensagens, né, no culto Legacy. Nós terminamos aí no mês de abril uma série de mensagens, e agora no mês de maio nós vamos iniciar também uma outra série, uma série que tem por tema o ID do Senhor Jesus, né? E dentro desse ID nós temos ministrações específicas para cada sexta-feira. Então você que é jovem, que é do Rocket, então participe dessas séries de mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, aos nossos corações, porque se tem algo que eu gosto muito é de um ensino da palavra de Deus, né? E nós vamos estar ministrando hoje sobre, dentro da série ID, nós vamos falar sobre fazei discípulos. Repete aí, fazei discípulos. Assim, fazei discípulo, repete. Não é um pedido, é uma ordem. Aí vira para o seu irmão assim e fala assim: você está fazendo? A gente tem que entender que existem palavras, existem orientações de Deus, existem ensinamentos, mas também existem ordens do Senhor Jesus que nós precisamos estar atentos. Será que nós estamos fazendo? Irmãos, nós precisamos ficar muito atentos com isso, porque tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender que aqui é uma ordem expressa do Senhor Jesus para nós. Existem coisas na nossa vida que é aquilo que eu quero fazer. Existem algumas áreas da nossa vida, algumas situações que é aquilo que eu preciso fazer. Então tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu quero fazer e tem coisas que eu tenho que fazer. Então, durante toda a nossa vida, nós temos que pensar nisso. Durante a nossa caminhada, nós vivemos o tempo todo fazendo coisas que nós queremos fazer, coisas que nós precisamos fazer, e tem algumas coisas que nós somos obrigados a fazer porque é uma ordem, porque nós temos que fazer. E nós precisamos estar o tempo todo meditando, refletindo sobre isso. Será o que eu estou fazendo é o que eu quero fazer? Eu estou fazendo porque eu quero? Será que o que eu estou fazendo agora é porque é preciso ser feito? Alguém tem que fazer? Ou será que o que eu estou fazendo é porque eu estou obedecendo uma ordem, um decreto, e eu tenho que fazer? Então nós precisamos meditar e saber priorizar, colocar em primeiro lugar essas coisas.
Porque muitas vezes nós dedicamos muito tempo fazendo muitas coisas que nós queremos fazer. Nós estamos fazendo pelo simples fato que nós queremos fazer. Ou nós estamos dedicando muito tempo em fazendo coisas que é preciso fazer. Não, estou fazendo isso porque é preciso, alguém tem que fazer. E a gente tem que tomar cuidado porque tem coisas que nós temos que fazer e nós não estamos fazendo. E o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui nesta noite para nos despertar. Será que aquilo que nós estamos fazendo é o que nós queremos? Nós só fazemos o que queremos fazer? Será que o que estamos fazendo é aquilo que precisa ser feito porque tem uma necessidade? Ou será que nós estamos fazendo porque nós estamos obedecendo um chamado e uma ordem de Jesus? Então nós precisamos refletir isso na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 28, no verso 18 até o verso de número 20. Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso de número 20. Assim, quando o pastor Rafael me fez o convite, eu fiquei orando ao Senhor, falei assim: Deus, eu sei o quanto o Senhor tem falado no culto dos jovens, no culto Legacy. Quero que o Senhor direcione aquilo que eu preciso falar, porque eu sei que os jovens, os Rockets, estão sedentos pela Tua palavra, pelo agir do Senhor. E eu confesso aos irmãos que eu comecei a sentir um pouco de tremor e temor por estar aqui hoje. E quando o pastor Rafael fez o convite, ele não tinha falado o tema. E há algum tempo eu já tenho conversado com alguns irmãos sobre esse termo discipulado. Converso com um, converso com outro, tenho feito levantamentos, estudos. E quando ele falou comigo assim: pastor, nós estamos orando e o tema é Ide, eu gostaria que o senhor falasse sobre fazer discípulos. Eu falei assim: meu Deus, estou no estreito mesmo, o Senhor está apertando de todo lado. Aí essa semana, recebendo um casal na igreja para serem membros, e falando com ele: você já vem em todos os cultos são uma bênção, tal. E ele falou assim: não, eu tenho assistido, eu tenho frequentado, eu gosto muito do Legacy, tem palavras abençoadas lá, tem a presença do Senhor, eu gosto muito. E cada mensagem que tem na sexta-feira, eu fui me apertando, eu fui me espremendo assim na cadeira, e eu falei: é mesmo? Você gosta tanto, você gosta, é uma bênção o culto de sexta-feira. E eu não perco o culto de sexta-feira, eu tenho acompanhado sempre, eu e minha esposa. Eu falei: não, glória a Deus, que bênção, é bom saber disso. Vou continuar falando com o pastor Rafael, para continuar ministrando, para continuar falando da palavra do Senhor, a pastora Priscila. Então, é bom saber, irmãos, que a gente replica isso para os líderes dos jovens. Aí eu falei assim: tá bom, pastor, pode falar que é uma bênção. E eu falei assim: glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria que você acompanhasse aí comigo esse texto que diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo que está escrito na sua Bíblia, irmãos? É isso mesmo? É dessa forma que eu li? Então nós acabamos de ler um texto que Jesus, ele aparece para os discípulos e conversa com os discípulos e dá uma orientação, uma ordem bem específica para os discípulos. Mas antes de nós entendermos esse direcionamento, essa ordem, nós precisamos entender que é uma ordem dada por Jesus. E num momento muito importante da história da vida de Jesus, Jesus aparece para os discípulos logo após a crucificação
e a sua ressurreição. Então Jesus, ele aparece aos discípulos e fala assim com eles, assim, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus estava andando com eles um bom período, um período de tempo, onde eles estavam ali aprendendo com Jesus. E quando tudo aconteceu, todo o propósito de Deus na vida de Jesus aconteceu, ele passou um tempo na terra, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e ele retorna para falar com os discípulos. Creio eu que naquele momento os discípulos estavam se questionando, será que as coisas acabaram? Será que tudo aquilo que ele nos ensinou, será que tudo aquilo que ele falou conosco, será que chegou ao fim? Não tem mais nada para acontecer? O que vai ser da nossa vida agora? Como que nós vamos fazer agora? Ou, o que nós vamos fazer agora sem o Mestre, sem Jesus? Aí Jesus vai e aparece para eles e fala assim, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele vem dizer para os discípulos, falando assim, olha, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Eu posso fazer todas as coisas, porque a mim foi aferido, foi constituído esse poder pelo meu Pai, pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder nos céus e na terra, eu posso fazer todas as coisas. Eu imagino, irmãos, a alegria daqueles discípulos, ao encontrar Jesus ressurreto, falando assim, ó, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e é esse Jesus que nós servimos, irmãos, é esse Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Você pode glorificar esse Jesus? É o mesmo Jesus que nós servimos. Mas o que me chamou a atenção que eu imaginei os discípulos se alegrando com aquele momento, falando assim, olha, Jesus voltou, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, Jesus está falando conosco, Jesus está nos orientando, Jesus está nos dando uma ordem. Eu fiquei assim, meu Deus, Jesus tinha acabado de dizer, acabado de aparecer depois da ressurreição, dizendo aos seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você acha que Jesus tinha alguma coisa que ele não poderia fazer, irmãos? Você imagina alguma coisa que ele não tinha poder para fazer? Depois dessa palavra, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu imagino aqueles discípulos pensando e falando assim, então, a partir de agora, hoje nós estamos ouvindo, o Senhor vai fazer tudo aquilo que o Senhor disse que iria fazer, e muito mais, o Senhor vai fazer tudo que nós estamos esperando, tudo o que nós precisamos, tudo o que esse mundo precisa. Se o Senhor tem poder nos céus e na terra, o Senhor então vai fazer tudo. Estava errado pensar assim? Estava errado, irmãos? Os discípulos pensaram dessa forma? Lógico que não. Ele tinha ensinado, morreu, ressuscitou, venceu a morte, e ainda chega para os discípulos e fala assim, olha, é-me dado todo o poder, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Mas o interessante é que mesmo tendo todo o poder nos céus e na terra, ele chega para o discípulo e fala assim, ó, mas tem algo que eu não vou fazer, é vocês que vão fazer. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra, mas aqui na terra eu vou transferir esse poder para vocês, poder de discipular, poder de fazer discípulos, poder de falar do meu nome, poder de falar das maravilhas, poder de caminhar com as pessoas, poder de fortalecer as pessoas, poder de ensinar outras pessoas, poder de fazer outros discípulos. Irmãos, Jesus, ele disse para os discípulos assim, olha, vocês terão este poder para ensinar as pessoas, para fazer discípulos. Eu voltei, eu ressuscitei, eu estou aparecendo para vocês, para dizer para vocês que vocês irão a partir de agora fazer discípulo de todas as nações. Irmãos, Jesus podia dar ordem para os anjos, Jesus podia dar ordem para os querubins, para os arcanjos,
os seres celestiais. Ele tinha todo o poder. Ele poderia escolher os príncipes, os governadores, os sábios daquela época. Mas ele chega para os discípulos e fala assim: estou passando para vocês essa tarefa. Estou passando para vocês essa missão. Eu poderia dar ordem para qualquer pessoa, mas eu confio em vocês. Vocês farão a partir de hoje discípulos de todas as nações. Vocês terão a responsabilidade de pregar a palavra, de orar para as pessoas, de fazer discípulos. Repita assim comigo: pregar a palavra, orar pelas pessoas, fazer discípulos. Coloca a mão no seu peito e fala assim: isso é comigo. Fala com autoridade, fala assim: isso é comigo. Não tem? Não tem quando a gente chega para a pessoa está com dúvida de alguma coisa, você fala assim: fala comigo. Não é autoridade? A gente não fala isso? Ah, eu estou com dúvida disso, é assim, assim, assim. Eu não sabia. Aí você, fala comigo, eu sei, não é assim? Então fala agora. Pregar, orar, discipular, isso é comigo. Fala, bate no peito assim e fala assim: isso é comigo. Aí vira para a pessoa e fala assim: com você também. Não é? É responsabilidade nossa. Senhor Jesus, Ele apareceu para os discípulos e falou assim: olha, fazei discípulo de todas as nações. Ele poderia ter dado essa ordem para qualquer pessoa, para os seres celestiais, mas Ele confiou a nós, irmãos. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui para refletir sobre isso. Será o que nós estamos fazendo? Será que todas as nossas atividades, a nossa correria do dia a dia, o nosso tempo, a nossa dedicação, nós estamos fazendo o quê? Será que nós estamos fazendo é aquilo que nós queremos fazer? Será que é aquilo que só precisamos fazer? Estamos esquecendo daquilo que nós temos que fazer? O Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu, assim como escolheu aqueles 12 discípulos, para fazer discípulos, para continuar o chamado, para continuar falando dele para as pessoas, fazer discípulos. Se nós pararmos para pensar hoje, quantos discípulos eu já fiz de Jesus? Quantas pessoas eu já ensinei sobre Jesus? Quantas pessoas eu acompanhei falando do amor de Deus? Será o que eu estou fazendo? Será o que eu estou experimentando de Deus? Eu quero tanto receber de Deus, mas muitas vezes eu não estou fazendo aquilo que Ele determinou que eu fizesse. Fazer discípulos, ensinar as pessoas. O nosso chamado é continuar fazendo aquilo que Jesus fez aqui na terra. Ele nos ensinou, Ele chamou os 12, Ele escolheu os 12 e falou assim: aproxime-se de mim, andem comigo, aprendam de mim. Vocês são os meus discípulos. E depois, quando Ele cumpre a sua missão, Ele olha para os discípulos e fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui na terra, continuando a missão que eu comecei, que é de fazer discípulos. E nós precisamos aprender, irmãos, a fazer discípulos. E eu creio num Jesus que nunca nos daria uma ordem sem antes nos ensinar como que faz. Ele nunca daria uma ordem sem antes fazer. E Ele fez. Durante 3 anos ou 3 anos e meio, Ele ficou aqui na terra cumprindo a sua missão e fazendo discípulos, atraindo as pessoas, falando do amor de Deus, falando do propósito, do plano da salvação, fazendo as pessoas entenderem sobre o reino de Deus. Não foi que ministrado aqui no louvor, na hora da oferta? Buscai primeiro o reino de Deus. Um dia desse o irmão me perguntou, falou assim: pastor, tem um colega que me fez uma pergunta. Eu falei assim: qual foi a pergunta? Ele falou assim, mandou o WhatsApp, falou assim, ele perguntou assim: o que é o reino de Deus?
Aí eu estou mandando a mensagem para o senhor me ajudar a responder. Aí eu falei assim, tá bom, vamos responder então. Eu falei assim, o reino de Deus é um reino onde Deus enviou o seu Filho Jesus para reinar. Então o reino de Deus, ele é reinado por Jesus. Onde Jesus governa, onde Jesus é soberano, onde Jesus, ele é o Senhor. Isso é o reino de Deus. Aí o irmão perguntou assim, ele também vai fazer outra pergunta. Eu falei assim, qual outra pergunta? Como viver o reino de Deus? Eu falei assim, olha, primeiro realmente nós temos que saber o que é o reino de Deus. É o reino que Jesus governa, que ele é soberano, que ele orienta, que ele determina. Agora, como viver? É quando nós buscamos, como foi buscar primeiro o reino de Deus, é quando nós nos submetemos ao reinado de Jesus na nossa vida, porque o reino de Deus já é chegado, o reino de Deus já existe, agora nós precisamos nos submeter ao reinado de Jesus na nossa vida. Isso é viver o reino de Deus. Por isso é que ele mesmo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é onde Jesus reina. Aí eu te pergunto, Jesus reina na sua vida? Então você está vivendo o reino de Deus, porque Jesus é soberano na sua vida. E como ele é soberano na nossa vida, nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Nós precisamos fazer discípulos. Eu gostaria de que vocês entendessem aqui que por muito tempo nós ouvimos muito sobre o ID de Jesus. Isso é muito importante, saber que existe um momento, existe um modo, existe uma condição que nós temos que fazer discípulos. Mas eu quero nesta noite refletir, não desconstruir, mas refletir. Cuidado com o entendimento que você tem do ID. Porque muitas vezes nós estamos esperando ir para fazer. Porque existem pessoas, existem pregações, estudos, que estão falando assim, ide, nós temos que ir, nós temos que avançar, nós temos que avançar, nós temos que ir até. Não está errado, nós temos que ir. Mas o texto, no original, eu louvo a Deus porque existem pessoas, irmãos que estudam. São estudiosos da palavra de Deus, nos ajudando, nos auxiliando a aprender mais da palavra. E os estudiosos da língua grega, eles entenderam, interpretaram, que esse ide não está no imperativo, no original. Eu não tenho que ir para fazer. No original está escrito indo pelo caminho, andando pelo caminho, durante o percurso de vida, durante a sua jornada, durante a sua caminhada, durante o seu ir. Enquanto vocês forem, é o que Jesus estava dizendo, olha, eu vim aqui para dizer que todo poder é me dado nos céus e na terra. Enquanto vocês caminharem, enquanto vocês viverem, enquanto vocês irem, vocês deverão fazer discípulos de todas as nações. Então eu não posso esperar ir até um determinado local para começar a fazer discípulo. Não, eu tenho que começar a fazer discípulo indo pelo caminho, durante a minha jornada, durante a minha caminhada. Nós não precisamos ir a lugar nenhum para fazer discípulo. Sabe por quê? Porque o Jesus que habita em nós, ele vai nos ensinar a fazer discípulo aonde nós estamos. Fazer discípulo tem que ser um estilo de vida. E o ir tem que ser um modo de viver, uma condição. Enquanto eu caminho, enquanto eu cresço, enquanto eu experimento o reino de Deus, enquanto eu experimento as coisas de Deus, eu vou fazendo discípulo durante a minha caminhada. Então nós não podemos esperar mais, irmãos, porque a nossa caminhada já começou, amém? Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, a nossa caminhada já começou. Quantos aqui já começaram a caminhada?
Então é isso. Se nós temos Jesus na nossa vida, nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos avançar, andando, caminhando, experimentando, louvando a Deus, sendo cheio da presença de Deus, como foi aqui no louvor, sendo cheio do fogo de Deus. Enquanto o fogo queima, enquanto o fogo arde, eu vou fazendo discípulo na caminhada. Porque não tem nada melhor do que você ensinar alguém fazendo, irmãos. Nós que trabalhamos na área da educação, existem várias pessoas, e na nossa geração, no nosso tempo, o que mais se levanta, o que mais se destaca, são pessoas que aprendem fazendo. Tem alguém aqui assim? Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem vendo, mas a maioria da nossa geração aprende fazendo. E olha que maravilhoso que é que a nossa geração aprende fazendo. Então ensina ele no fogo, ensina ele na presença do Senhor, ensina ele no caminho, ensina ele cheio da presença do Senhor. Nós temos que fazer discípulos, irmãos, durante toda a nossa caminhada. Durante toda a nossa caminhada. Eu quero fazer 3 reflexões aqui rápidas sobre fazer discípulo. Nós só podemos fazer discípulos se nós entendermos que antes do ide é preciso experimentar o vinde. Antes do ide é preciso experimentar o vinde. Ler o texto é maravilhoso quando o texto diz, portanto Jesus disse, ide e fazei discípulo a todas as nações. Mas quando ele falou isso? Quando ele estava ressurreto. Mas quando ele estava vivo, quando ele estava ensinando, certa vez ele chegou para as pessoas em Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só pode fazer discípulo quem já foi até Jesus, quem já aproximou de Jesus, quem tem experiência com Jesus, irmãos. Não tem como ir sem primeiro vir até Jesus. Às vezes nós estamos dedicando tempo querendo ir, querendo fazer, mas qual o tempo que nós estamos dedicando para se aproximar de Jesus? Para andar com Jesus, para conhecer mais de Jesus, para experimentar mais de Jesus, porque ser discípulo é conhecer o Mestre e fazer tudo aquilo que o Mestre ensina. Mas nós estamos numa situação, num tempo que nós queremos fazer muitas coisas, mas esquecemos de aprender com Jesus. Nós precisamos tirar mais tempo com Jesus do que fazendo as coisas para Jesus. O mundo nos empurra, o mundo exige que nós façamos muitas coisas. E se depender do mundo, depender da sociedade, depender das pessoas, nós ficamos o dia inteiro trabalhando e fazendo tantas coisas, não é verdade? São tantas atividades, tantas atribuições, que chega no final do dia e você fala assim, estou cansado. O que você fez? Nada. Mas estou cansado de tanta coisa que eu fiz. Mas resultado mesmo parece que não deu nada. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós tirássemos mais tempo para estar com Jesus, nós veríamos muito mais resultado do que nós estamos tirando tempo para fazer as coisas. Qual o tempo que nós temos tirado para ficar com Jesus? Jesus, eu quero fazer discípulo, eu vou te obedecer, eu sei que o Senhor me chamou, mas me ensina. Eu quero ter tempo com o Senhor, eu quero buscar a tua face, quero aprender com o Senhor. Espírito Santo me molda, me capacita, me orienta, me fortalece. Eu tenho que cumprir uma missão, mas eu não posso cumprir a missão sem antes aprender. Então nós temos que tirar tempo, irmãos, para ficar com Jesus. É necessário refletir que antes do ir nós precisamos experimentar o vinde. Mas eu aprendo também que, por mais que nós temos que fazer, a palavra de Deus fala que antes de fazer nós precisamos ser. Preste atenção. Nós temos uma ordem para fazer. Nós temos uma ordem para cumprir. Mas antes de fazer discípulos,
nós precisamos ser discípulos do Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. A Bíblia fala em João 8,31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Antes de fazer discípulos, nós precisamos aprender a ser discípulos do Senhor. A andar na presença do Senhor, a caminhar com Jesus, ser verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Porque se nós não formos discípulos, de maneira nenhuma nós vamos conseguir fazer discípulos do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos, irmãos, aprender a sermos discípulos. Para sermos discípulos, nós temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo. E muitas vezes nós não estamos negando os nossos desejos, a nossa vontade. Nós queremos só fazer, eu quero sentir bem, eu quero sentir útil, eu quero que as pessoas vejam eu fazendo. Eu sei que é assim porque nós conversamos com as pessoas e as pessoas têm uma necessidade de fazer. Mas o nosso Deus, Ele não quer ver você simplesmente fazendo. Ele quer que você seja diferente. Quer que você seja um discípulo primeiro. Quer que você seja um adorador. Quer que você seja uma pessoa cheia da presença dEle. Ele não quer simplesmente que você leve o fogo para as outras pessoas, mas Ele quer que você seja cheia do fogo de Deus, irmão, cheia do Espírito Santo de Deus. Antes de fazer, nós precisamos ser. E também precisamos refletir que nós precisamos, para fazer, nós precisamos conhecer a nossa missão. Nós precisamos conhecer aquilo que nós temos que fazer. Certa vez Jesus lavou os pés dos discípulos. Lá em João capítulo 13, verso 14 e 15 diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmão, nós precisamos buscar o aprendizado de como fazer discípulos, de como atrair pessoas para a presença do Senhor, de como caminhar com pessoas até formar o caráter de Cristo nas pessoas, até ter um amadurecimento na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos experimentar o vinde antes do ide, experimentar o ser antes de fazer, e é preciso conhecer qual é a nossa missão. Existe uma ordem expressa de Jesus para mim e para você: fazei discípulos de todas as nações. Nós precisamos aprender a fazer discípulos. Nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar do Senhor esse entendimento, como discipular alguém, como ter métodos, estratégias, como dedicar tempo para aprender essa missão que o Senhor nos deu. Nós não podemos mais perder tempo, irmãos, porque Jesus está voltando e Ele vai nos perguntar: quantos discípulos nós fizemos? Aqui eu não estou falando de evangelismo, de salvação, entenda bem que é algo diferente. Ganhar almas para Cristo é importante, mas eu estou falando hoje de fazer discípulos, daquela pessoa que aceitou a Jesus, está fraco, está criança na fé, imaturo, precisa de uma orientação, precisa de alguém para pegar na mão, precisa de alguém para conduzir, precisa de alguém para ir mais adiante, precisa trabalhar com aquela pessoa para que ela possa entender mais de Deus, conhecer mais de Jesus, se fortalecer na fé. Nós precisamos aprender, irmãos, que nós temos uma missão. Sabe por quê, irmãos? Todos nós estamos vendo, assistindo a guerra no Oriente Médio.
a guerra de Israel contra o Hamas. Será que você pensa que um soldado israelense, ele acorda e fala assim, hoje eu vou ali capturar um soldado do Hamas? Você acha que é assim? Hoje eu vou ali capturar um líder do Hamas? Não. Ele sabe a sua missão, mas ele busca entender, ele busca aprender, ele busca se aperfeiçoar. Será que alguém acorda de manhã e fala assim, eu vou ali, como o Vinícius, eu vou ali tocar guitarra hoje? É assim, Vinícius? Tem pessoas que pensam assim, que é só ir ali e fazer. Não querem aprender, não querem treinar, não querem buscar o conhecimento. E nós precisamos, irmãos, nos levantar, nos posicionar e conhecer como fazer isso. Nós precisamos aprender na palavra do Senhor. É a nossa missão, não tem como fugir disso. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. E esta noite o Senhor te trouxe aqui para que você viesse a refletir sobre esta missão de ser discípulo, de fazer discípulos do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero deixar algumas lições rápidas aqui, para nós entendermos. Como fazer discípulo então? E nós vamos orar. Deixe de ser um seguidor e passe a ser um verdadeiro discípulo. Sabe por quê? Seguidor é aquele que apenas vê, acha legal e dá uma curtida. Será que nós não estamos vendo as coisas acontecer e só estamos sendo apenas seguidores? Vendo as coisas acontecer, achando legal e falando parabéns? Nós temos que deixar de ser seguidores. Busque conhecer mais da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai te impulsionar, vai te direcionar. Na Bíblia nós encontraremos modelo para tudo, padrão para tudo, irmãos. Para um trabalho, para um casamento, para uma vida com Deus, para um discipulado eficiente, tudo nós encontramos. Procure saber mais quem é o seu mestre, quem é o seu Senhor, porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele nos resgatou, mas nós precisamos entender que Jesus é muito mais do que o Salvador. Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é Ele que governa a nossa vida, amém? É Ele que nos governa, e nós precisamos aprender mais dEle. Esforce mais para ser parecido com o seu mestre, para ser parecido com Jesus. Nós temos que ter característica de Jesus bem forte na nossa vida, para que as pessoas possam andar conosco e ver a imagem, o caráter de Jesus em nós. Nós precisamos entender, irmãos. E por fim, é o que nesses dias eu tenho buscado a fazer e quero compartilhar com os irmãos. Converse mais sobre Jesus e menos sobre você. Converse mais sobre Jesus e menos sobre você. Porque quando nós falamos de Jesus, as pessoas vão encontrar o verdadeiro caminho para a salvação, o verdadeiro caminho para encontrar com Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. E muitas vezes nós queremos mostrar o nosso eu, aquilo que nós estamos fazendo, e estamos esquecendo de falar de Jesus. E esta semana nós conversamos, eu comecei a fazer alguns desafios para as pessoas que eu estava conversando. Quanto tempo você tem passado conversando com as pessoas, falando de Jesus com as pessoas? E alguns, eu falei assim, será que nós conseguimos falar 30 minutos de Jesus com uma pessoa? Aí as pessoas falam assim, não pastor, é fácil, 30 minutos, é fácil fazer. Aí vem a segunda pergunta, e você tem feito? Sabe, aquele momento assim, não, se isso é um desafio, é muito fácil falar 30 minutos
de Jesus com a pessoa? Eu falo assim, será que nós temos feito? Ou será que nós vamos fazer? Porque falar de Jesus 30 minutos deveria ser algo mais natural da nossa vida. É chamar as pessoas e falar assim, vem aqui, vamos conversar sobre Jesus. Vamos falar sobre Jesus, sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Senhor. E eu quero começar por mim, irmãos. Tem muitas vezes que nós estamos perdendo tempo demais, falando de tantas coisas e falando menos de Jesus. Mas nós precisamos saber que a ordem foi dada: fazei discípulos de todas as nações. Eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. Quero fazer um convite para você que veio aqui esta noite. Você ouviu esta mensagem e entendeu que você precisa fazer discípulo, mas por algum momento, por algum instante, você chegou à conclusão que você precisa se aproximar mais de Jesus, mais do Mestre, mais do Senhor. Você entendeu que você está distante dos caminhos do Senhor, mas precisa se aproximar de Jesus, para que você venha a ser verdadeiramente um discípulo. Coloque a mão no seu coração e comece a louvar ao Senhor agora. Pense nisso. E consumir a minha vida por completo. Eu já perdi o que pra mim tinha valor. Nada importa mais. Eu só quero mais de ti, Senhor. Derrama o fogo. Declare isso, meu irmão. Declare isso. Nada importa mais. Eu só quero mais. Derrama o fogo e sua glória. Nada importa mais. Eu só quero mais. Derrama o fogo e sua glória. Nada importa mais. Eu só quero mais. Derrama o fogo e sua glória. Nada importa mais. Eu só quero mais. Você que deseja ser um discípulo, mas ainda não fez esse compromisso com o Senhor, ainda não declarou assim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Jesus governe a minha vida, eu quero experimentar o reino de Deus na minha vida. Você talvez nunca fez isso, mas deseja fazer discípulos, mas você primeiro precisa ser um discípulo. Quero te fazer um convite. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, para que Ele seja o Senhor da sua vida, para que Ele governe a sua vida? Tem alguém aqui? Tem alguém que veio aqui essa noite e falou assim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida? Tem alguém? Não tem? Talvez você que já tinha feito essa decisão antes, mas andou afastado dos caminhos do Senhor e deseja assim, eu quero me aproximar mais de Jesus, eu quero estar mais perto de Jesus, eu quero voltar para a presença de Jesus, eu quero voltar a viver mais tempo com Jesus. Esta é a noite que o Senhor te chama. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para a presença de Jesus, quer voltar a servir ao Senhor, a ser discípulo do Senhor Jesus? Tem alguém? Agora eu quero te fazer um convite.
Se todos aqui já têm Jesus no coração, já são discípulos, mas se você deseja aceitar um desafio de agora em diante, de hoje em diante, e falar assim: Senhor, não faça essa decisão para que nós venhamos escutar, mas para você e Deus, fala assim: eu quero fazer discípulo do Senhor Jesus. Você que tem esse desejo no coração, assim: eu quero fazer discípulo, mas eu não sei como fazer discípulo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aceite esse desafio, eu quero, eu estou tomando uma decisão, eu quero aprender. Só isso será o suficiente, meu irmão. Você que deseja assim: eu quero fazer discípulo, eu entendi a ordem do Senhor Jesus e eu quero fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos orar por você, nós vamos orar para que o Senhor venha te capacitar, o Espírito Santo venha te renovar, o Espírito Santo venha te capacitar. O Espírito Santo é o mestre, Ele é o Senhor que ensina todas as coisas, e Ele sabe o desejo do seu coração. Tem alguém, tem mais alguém, irmãos? Talvez você está sendo impulsionado há tempo já, há dias o Senhor está te chamando, o Senhor está te cobrando isso. Eu quero te usar para fazer discípulos nesta geração. Oh Senhor, gostaria que os pastores, os intercessores orassem por esses irmãos, pedindo ao Senhor que venha derramar sobre eles uma unção nova, o mover do Espírito Santo, que eles venham aprender na palavra do Senhor, que eles venham ser cheios da palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo. Senhor, nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós sabemos, ó Pai, do chamamento do Senhor, da ordem do Senhor, para que nós venhamos, ó Pai, fazer discípulos, Senhor, de todas as nações. Pai, existem pessoas caminhando, ó Pai querido, muitas vezes do nosso lado, muitas vezes conosco, muitas vezes dentro da igreja, Senhor, ou até mesmo no GC que nós frequentamos, ó Pai querido, e nós precisamos, ó Pai, nos posicionar como discípulos e abraçar esses irmãos, ó Pai querido, e dizer: vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos caminhar na presença do Senhor, vamos ir mais adiante, vamos ir mais além, vamos ir mais longe, nós vamos caminhar juntos, nós vamos chegar juntos. O Senhor Jesus, Ele está voltando e nós vamos subir juntos, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar sozinho, nós somos chamados, o Senhor Jesus nos chama, irmãos, o Senhor Jesus nos chama nesses dias para um compromisso de fazer discípulo de todas as nações, irmãos, em todos os tempos, em todos os momentos. Nós não precisamos ir longe, nós precisamos começar a fazer, nós começamos a trabalhar, nós precisamos nos posicionar e dizer: Senhor, trabalha em mim, move em mim, Senhor, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me aquece, derrama o Teu fogo, derrama a Tua glória, Senhor, me impulsiona, me faz, Senhor, um discípulo, me faz um discipulador de pessoas, me faça, Senhor, aquele que o Senhor levanta para ajudar, Senhor, aquele que está fraco, aquele que não tem condições, aquele que não sabe como fazer, Senhor. Oh Senhor, derrama, Senhor, do Teu fogo, Senhor, derrama, Pai querido, a sabedoria, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. É comum, é muito comum a gente dizer para o Senhor que não sabe como fazer. É muito comum. Não vou falar que é natural, mas é comum. Mas vocês que estão aqui à frente, que se posicionaram, o Espírito Santo de Deus vai abrir os olhos de vocês para algumas pessoas que precisam de ajuda. Vejam bem, o Espírito Santo vai abrir os olhos de vocês
para algumas pessoas que precisam de ajuda na caminhada cristã. Vocês vão se aproximar dessa pessoa, vai abraçar essa pessoa e vai dizer assim: nós estamos juntos. Só isso. Fala só isso com eles. Fala assim: nós estamos juntos. Eu vim aqui só para te dizer isso. Você não está sozinho nessa caminhada. Nós vamos caminhar juntos na presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai capacitar vocês. Vai falar o coração de vocês. Vai ministrar no coração de vocês tudo aquilo que aquelas pessoas precisam ouvir, para que elas venham continuar firme na caminhada e aprendendo mais de quem? De vocês? Da igreja? Não, de Jesus. Busquem conhecer Jesus, porque vocês vão ensinar sobre Jesus. Busquem conhecer Jesus, porque vocês vão ensinar sobre Jesus. Amém? Coloque a mão no coração assim. Deus, eu ministro sobre a vida deles, ó Pai, uma sabedoria, uma capacitação, ó Pai querido, que eles nunca experimentaram, mas que a partir de hoje, ó Pai, eles vão experimentar no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Nada importa mais, eu só quero mais. Derrama um fogo e sua glória. Nada importa mais, eu só quero mais. Aleluia. Feche os seus olhos, estenda suas mãos para os céus. Pai querido e santo, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente no nosso meio. Obrigado porque a tua palavra é verdade, ó Pai, é poder, ó Pai querido, que impacta as nossas vidas e nos impulsiona, ó Pai querido, a fazer aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Espírito Santo, nos capacite a cada dia para sermos discípulos e fazermos discípulos do Senhor Jesus nesta terra. Eu abençoo, Pai, a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos assistindo, receba do Senhor essa capacitação. O Senhor também te chamou para ser discípulo e fazer discípulo em todas as nações.